Eu, Vitor Lopes, estou aqui com o Edmur Sayane para falar de negócios, cultura e tecnologia, sempre com um pouquinho de ironia. Hoje vamos falar de transformação de atendimento e transformação de vida. Há semelhanças ou não entre eles? Edmur, antes de tudo, por acaso você viu aquele idiota que roubou um bonezinho De de uma uma criança criança no no putz US grila Open? no US Open. Você Que é viu isso? aquilo, cara? Que é aquilo? Pois é, cara, tem idiota pra tudo. Pra quem não viu, né, a gente vai fazer eu peguei o vídeo aqui pra gente comentar Não, rapidinho. põe esse vídeo aí, porque vale a Vou pena tu botar aqui pra falar. gente assistir, porque foi uma coisa muito feia. Tá lá a criança pegando autógrafo na bola de tênis e tal, aí ela entrega o boné pra criança, vem o idiota, adulto, pega da mão da criança, puxa, a criança fica desesperada, tentando chamar o tenista, dizendo: "Pô, o boné, tal, cadê o boné?" E fica, né, por aquilo. E o idiota rindo, tirando selfie com a esposa. Olha lá, me dei bem, pô, eu sou espertão. Um Só que ele não absurdo. pensou que estava alguém flagrando ele ali, e aquilo ali vai. Viralizou. Felizmente, o tenista soube depois da situação e até fez um encontro aqui com a criança, né? Tô trazendo aqui pra gente ver. Ele pegou não só o boné, mas vários outros presentes. As duas crianças, né? Não sei se era o irmão ou algum amiguinho, com a mãe. Tirou fotos, né? Postou nas redes sociais. O tenista eh, que é o Camil, eu acho que eu não conheço, eu esqueci a nacionalidade dele. Ah, Felizmente foi fez isso. muito simpático, né. É, e aí a internet foi a loucura, né, fez uma caça às bruxas, cancelou o cara, descobriu que ele era polonês, o nome dele, descobriu que era CEO de uma empresa que faz Outro CEO pisos, vacilão, né. Eu acho que os CEOs não mais estão um muito se CEO. cuidando, né. É, e era um pouco disso que eu queria refletir, entendeu, porque parece que tem tanta gente babaca em cargo de liderança, que parece uma premissa você ser babaca para ser um líder. Quando a gente sabe, na verdade, que não é assim. Olha, tem muita gente babaca de fato, mas não são todos, é porque eles fazem mais barulho. E eu acho que a gente vai abordar, de uma certa forma, isso daqui quando a gente falar de transformação de atendimento, né, e transformação de vida. Porque a gente precisa lidar com gente babaca, gente podre, gente ruim em torno da gente, vai ser sempre assim, e a gente vai ter que lidar com isso usando as armas, não queria usar essa palavra, mas as armas que a gente tem. Então, vamos começar a falar de transformação de atendimento, caso não tenha nada mais para a gente falar desse assunto, do idiota, que e outra coisa, não, espera aí, eu esqueci de uma coisa importante, porque não basta ser babaca, né, o babaca ele tem orgulho de ser babaca, né. Você sabe o que que ele falou sobre esse caso? Porque ele foi nas redes sociais se defender. Você sabe o que ele falou, Edmur? Nem ideia. Diz ele, abre aspas, sobre o boné: "Sim, eu peguei. Fiz isso com pressa, mas a vida é assim. Primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Eu entendo que algumas pessoas possam não gostar, mas, por favor, não transformemos isso em um escândalo global por causa de um boné. Se você tivesse sido mais rápido, ele seria seu." Fecha aspas. Que maravilha, não é? Tá aí o cerne da coisa, tá certo. Ele focou no resultado. Tá certo? E esqueceu de focar no lado humano. Esse é o dilema que eu toco quando eu começo a falar de transformação de atendimento, tá certo? Um camarada que queira fazer um atendimento muito bom na sua empresa, tem que ter o que esse cara não tem, que é aquilo que a gente falou, interesse genuíno em pessoas, é um mantra que eu tenho que se você não tiver interesse genuíno em pessoas, que tal você sumir da face da terra para sempre? Isso não existe. Então Deus não faz essa triagem quando o cara vem para a Terra, e aí vem um monte de cara do jeito que você está vendo esse camarada aí, focado absolutamente no resultado. Na verdade, ele está focado nele, antes de mais Isso. nada, tá certo? Então, É. toda organização, ela, para ter transformação de atendimento, ela tem que ter um líder que tenha duas coisas importantes, tá? Isso tem a ver com fazer o bem, né? Interesse genuíno em pessoas e como posso te ajudar. O cara tem que querer ajudar
pessoas que estejam do lado dele. Esse cara tá do outro lado da história, ele tá lá no é céu e inferno, tá, e ele tá no inferno, com certeza, porque ele se mostrou, depois de ter refletido, ainda um idiota, tá certo? Porque no calor da se alguém tivesse entrevistando ele lá e tal, e ele falasse isso, puta, vacilei, tem que dar uma justificativa. Mas ele pensou para falar isso. Então, intencionalmente, ele acha que gente é lixo, mesmo que seja uma pessoa mais fraca do que ele ali do lado dele, ele vai E roubar. Ele é robô, né? Ele roubou. assim, a questão é que ele é CEO de uma empresa, e eu imagino o seguinte: o que deve ser trabalhar numa empresa com esses valores, que ele falou, eh, né, Seja o primeiro rápido, a chegue chegar, primeiro. chegue primeiro. Então é o seguinte, um time de vendas dele, do tipo: "Olha, eu tenho um vendedor já fazendo um atendimento aqui, ou fazendo", se chegar um outro vendedor, passar por cima e fechar a venda, olha, Ele tá valendo. tá Então, mas valendo, essa sinto muito. isso é o cúmulo, até os KPIs dele são ruins, né. Então até KPI ruim ele tem. Tudo começa por aí. Uma organização só vai ter um atendimento no nível que a gente fala no transformação de atendimento, que é ter a maioria das pessoas que atendem, pelo menos, não vou falar todas, tá, mas eu vou dizer a maioria das pessoas que atendem interna e internamente na organização, certo? Intra-organização e da organização para o cliente, tem que ser pessoas muito boas, mas elas não trabalham com alguém que não mereça, tá certo? Numa empresa que não mereça. As pessoas muito boas, estou fazendo as contas aqui, né? Você pega reserva, Multicoisa e Outback, né? Sistematicamente tem a maioria das pessoas muito boas. Por quê? Porque provavelmente, né, com certeza, eles criam um ambiente no qual essas pessoas se sintam bem. E isso tem a ver com quem manda na empresa, tá certo? Outback foi Peter que trouxe o Outback para o Brasil, fez o Outback mais maravilhoso, Peter Rodenbeck, que era o dono do Outback, o seu Lindolfo, do Monte Coisa, é assim, e o Rony, da reserva, que podia ter milhares de coisas a se dizer sobre ele, mas uma coisa que ele cuidou muito foi o atendimento e, na maioria das vezes, o atendimento da reserva é muito acima da média. Edmur, a gente fala de transformação, Sim, mas para haver uma transformação, que na verdade é você está no estágio A para o estágio B, por exemplo, do pior para o melhor, mas pode ser também do melhor para o pior, né, a transformação pode ser não, não, não. algo inesperado e não A desejado, nossa, a nossa é por bem. é para o bem. Essa que é a questão. Para haver uma transformação, é preciso reconhecer que você tem um problema, Sim, não é isso? sim, A gente estava conversando agora há pouco, eu mesmo. Eu quero, mudar os meus hábitos de vida, porque eu quero diminuir, melhorar minha qualidade de vida, né, perfeito. então comer melhor, dormir melhor, uma série de coisas. Isso exige transformação. Eu preciso reconhecer que eu preciso fazer essa mudança. Mas como reconhecer isso? Eh, Ó, a porque prim muitas vezes tem gente que olha para si mesmo, como esse CEO, por exemplo, e fala: "Não, vou então mudar vem. para quê? Tá dando certo". O início de qualquer mudança de atendimento tem a ver com Reclame Aqui, ou coisas parecidas, tá certo? As pessoas não fazem transformação de atendimento por boa intenção, elas fazem para se livrar da pecha de atender mal, inicialmente, tá? E eu já vi coisas do tipo na Brastemp, que eu fiz um trabalho de consultoria lá que foi muito bem sucedido. O presidente da Brastemp tinha um alerta vermelho que era a secretária dele, porque as pessoas ligavam para a secretária dele para reclamar. Então, quando as pessoas começavam a reclamar muito de um assunto, ele atacava o assunto, né, o mais abrangentemente possível para resolver o problema, mas nunca era proativo. Tanto é que quando eu fui fazer o trabalho lá, ele falou: "Não, não, não, Edmundo, não, não, não. Essa história de prestação de serviço e tal, não leva para a Brastemp inteira, leva só para a área de serviço, que era assistência técnica". E a gente ficou lá, mas foi muito bem sucedido. O líder atua sobre atendimento por medo das coisas que se fala do atendimento que ele tem. Medo, Reclame Aqui. Então, Telecom, por exemplo, que fez coisas grotescas, né, de, por exemplo, transformar o atendimento em terceirizado, ao invés de fazer atendimento próprio, né? American Express, quando veio para o Brasil,
O American Express, não quando ele foi comprado pelo Bradesco, tá. Tinha uma central de atendimento que era exemplar, exemplar. Os caras eram bem contratados, bem treinados e o American Express honrava a fama que ele tem no atendimento. Daqui a pouco debandou, maior problema. Então a gente tem que ter a convicção de que precisa ter formação. E a ponto de referência, essa empresa aí que eu, cuidadosamente ajudei a montar, junto com o pessoal que trabalha comigo, ela tem um processo de formação que se chama inteligência em atendimento, tá certo? O nosso trabalho é: eu quero fazer transformação de atendimento, e eu faço o quê então? Coloco na empresa inteira um conceito e ferramentas de inteligência em atendimento, que são recorrentes, tá? O cara, para fazer inteligência em atendimento, de tanto em tanto tempo ele tem que dar feedback para o seu vendedor, de tanto em tanto tempo ele tem que ouvir o cliente, de tanto em tanto tempo ele tem que combinar com o colega dele, né, para quem ele presta serviço, se o serviço está bom ou não. E aí a gente dá maior autonomia para pessoas que queiram, né, contribuir para essa transformação de atendimento, e aí você causa uma revolução. Aí sim você tira do negativo, né, o ciclo vicioso, e transforma em círculo virtuoso, que as pessoas começam a agir simbioticamente. Eu sei que eu tenho que melhorar e eu sei que você tem que melhorar, e assim nós conversando a gente melhora as coisas. Então, transformação de atendimento, para mim, nada mais é do que colocar inteligência em atendimento na empresa, formando as pessoas que seja necessário formar e criando um ambiente bacana. E aí a gente constrói o tal do eu chamei de ESG só por causa da pegadinha, né? Ecossistema simbiótico de gente. Todo mundo se ajudando. Tem Agora, empresas que são assim, tá certo? E tem várias empresas que parte delas, por causa do líder, também tem uma parte que é assim. você comentou que a transformação, ela normalmente é motivada pelo medo. Ela é algo Não, uma não, ação não. reativa. Não, não. A tentativa de fazer atendimento bom, né, a tentativa de correr atrás do que seja atendimento, é feita pelo medo, mas é uma coisa reativa, né. Na maioria das vezes a primeira reação é demitir o cara que fez a besteira, tá certo? Tem um monte de coisa que se faz. Nem que esse cara fez a besteira, porque o cara de crédito e cobrança lá de trás foi quem criou o problema, entendeu? Ele olha o autor da ação, que é normalmente o herói da ponta, e demite o cara. Tá certo? Como se isso fosse, e aí começa: "Ó, se a gente atender mal, vai pô, ó, não vai ser legal não, a gente vai ter que mandar a gente embora". E ele age desta forma, entendeu? O cara que não tem a consciência do que é construir atendimento de verdade. Entendi. Outras, já agem por uma característica de formação mesmo. Pela própria natureza, pelos valores do negócio, prezam um bom atendimento. Sim. E, obviamente, sempre vão buscar uma melhoria contínua em relação a isso. E Não, aí você trouxe tem uma fase anterior que é aquele cara que treina os caras da ponta, tá? Tem um que cara como seria isso? só treina os caras da ponta, os vendedores, entendeu? O gerente que está aqui no meio das outras áreas não tem o mesmo treinamento, como se atendimento fosse exclusivo do cara da ponta. Só que esse cara da ponta, para atender bem, ele depende de todo mundo que produz dentro da empresa, certo? Numa loja tem um cara de design, tem um cara de visual merchandising, tem um cara de logística, tem um cara de crédito e cobrança, tem um monte de gente que trabalha para que, na hora dele estar face a face com o cliente, face a face com o cliente, ele conseguir fazer um trabalho bom. Só que os menos formados, né, os menos informados, eles atacam o problema. Vamos treinar. Tem situações, teve situações na minha vida que eu mostrei meu projeto de desde o presidente até o cliente, que é o que a gente fala, né? Do presidente até o cliente. Não, 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 Edmundo, não quero isso não. Quero que você faça um treinamento e passe por todos os vendedores da minha loja, você fazendo treinamento, que eu já não faço também, né? Porque eu falo assim: se você quer estabelecer a primeira parte da inteligência em atendimento é a cultura, tá certo? Se você quer estabelecer a cultura, você tem que formar os líderes naquilo que seja, primeiro contratar e depois formar os líderes
para que essa cultura seja parte dos hábitos do cara, tá certo? A gente fala hábito, né, porque atitude é efêmera, né, a gente fala hábito porque o cara tem que agir consistentemente, segundo a cultura, para que o pessoal esteja trabalhando com ele, sinta isso e tire proveito disso. Você falou também, e eu destaquei aqui algumas ações específicas sobre essa transformação, e aí você me corrija se eu estiver esquecendo alguma coisa ou estiver colocando alguma coisa errada. Você falou em ouvir, falou em agir, falou também em autonomia, dar autonomia e, obviamente, na formação do ciclo virtuoso. Sim. Dessas 4, dentro que o círculo virtuoso é uma consequência, né, de ouvir, agir e dar autonomia, eu acho, vou dar minha opinião aqui, qual que eu acho que é mais difícil colocar em prática. Eu acho que a primeira é, curiosamente, a mais difícil, ouvir, porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas pouco querem ouvir e mais querem falar, né, dar voz, todo mundo, ainda mais em tempos de internet, rede social, enfim, e só pensam em si mesmo, dado o exemplo lá do nosso amigo CEO, nosso amigo ironicamente aqui. Queria escutar você. Não, ouvir é a parte mais difícil mesmo. A empresa sadia, a empresa não tóxica, que todo mundo fala, é uma empresa que tem ouvidos abertos para qualquer tipo de nível hierárquico, tá certo? Que eu falo que o maior preconceito que tem nas empresas não é sexo, tamanho, idade, é nível hierárquico. Os caras de uma organização piramidal acham que eles são, e por isso podem fazer o que quiser, melhores do que os caras mais humildes, tá certo? Quando você transforma essa organização piramidal numa nuvem, em que as pessoas estão ali catando as coisas que têm que ser feitas, né, porque elas precisam melhorar, tudo muda de figura, porque aí, às vezes, o dono vai para a loja e cata a caixa, né, pô, tem umas caixas que estão fora do lugar, ele vai lá e arruma as caixas. Ou então, o cara que está lá na ponta tem uma ideia, eu já contei isso aqui, mas eu vou contar hoje porque esse capítulo merece. Mafra Seguros, o cara, a menina do call center falou para mim assim: "Edmur, você sabe o que que o cara mais odeia no call center?" Eu falei: "Não sei, né, sei lá o tempo de espe" "Não, não, 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 é o protocolo". "Como protocolo?" Não, ela falou: "Protocolo, quer ver o protocolo? No o protocolo da Mil, né, ou da Claro, que eu ligo bastante, 729-437-296-508-425, 1000 ao contrário, 3. Ninguém anota o protocolo". Ela falou: "Por que que não usa o CPF traço 1, 2, 3, 4, 5 para primeira ligação, segunda ligação, terceira ligação?" Eu falei: "Meu Deus do céu, olha a sabedoria de quem convive com o cliente, entende o cliente muito mais do que qualquer CEO. Está provado que o C-level da empresa sabe 4%, essa é uma pesquisa que tem uma grande consultoria, que eu não vou lembrar o nome agora, depois eu posso pegar, o C-level da empresa sabe de 4% do que acontece na vida real da empresa, tá certo? Enquanto que esse cara, ele faz curadoria de pesquisa, né? Ele faz pesquisa com todo mundo. Então, ouvir, como você disse, é a coisa mais difícil, e quando isso acontece na empresa, talvez seja o maior benefício que as pessoas sintam, porque a partir de ouvir, alguém vai agir ou não, e se agir, sabe o que aquela pessoa fala? "Puta, eu tive autonomia de apontar alguma coisa para minha empresa e a empresa agiu na direção que eu apontei. E olha como foi bom. A recompensa que as pessoas têm por dar uma ideia e a ideia ser aceita é muito mais do que qualquer salário adicional que você faça para essa pessoa." Não, sem dúvida, eu concordo e foi interessante você ter falado isso, porque eu já ia complementar em relação à autonomia, porque a partir do momento que você ouve e você está alinhado, né, fica mais fácil você dar autonomia para a pessoa, né. "Ah, estamos Ô, na mesma página", caramba, não é? caramba! É. E não dá para dar autonomia para qualquer pessoa, né. É. Um trabalho que eu fiz no na Oi, falecida Oi, com o Volpini, que é um cara que é meu ídolo de atendimento, eh, call center em empresa, a gente fazia assim, o cara entrava, era script, 2 3 meses, script. Depois de 3 meses era script aberto, várias alternativas.
E depois de 6 meses, quando o cara se mostrava bom, zero script, né, porque call center é uma coisa tão anti-autonomia, né, que o cara chega para você e fala: "Ô Vitor, tudo bem?" Você fala: "Por favor, não me chama de Vitor, de perdão, ô senhor Vitor, tudo bem? Por favor, não me chama de senhor." Aí você, como você tem que falar senhor, você fala: "Tá bom, senhor." Então, imediatamente após o cara te dar um feedback que não quer o senhor, ele mantém o senhor por medo do que a organização vai querer dele. E aí você vê entendi. no varejo, atendimentos tipo: "E aí, como está? Tudo bem? Você está procurando alguma coisa especial?" Aquelas coisas padrão, né, que não se comunicam com ninguém. Vamos falar um pouquinho dessa transformação, também entendendo o cenário global, do varejo. Eu queria, pensar o seguinte: vamos dizer que a pessoa parte da seguinte premissa: então, para eu transformar o meu atendimento, eu preciso ou treinar melhor, as pessoas que estão aqui e ou demitir quem não está bem e contratar gente nova, não é? A gente precisa delimitar aqui o que que a gente vai falar. Eu acho que o primeiro, antes de falar em treinamento, até porque você já falou um pouco do ouvir, etc e tal, do ferramental, eu queria que a gente falasse sobre a questão da contratação. Vamos Tá pensar bom. assim, olha, aquela velha história, até porque está chegando agora a época dos temporários de Natal, a gente já fala sempre isso, é Sim, sempre bom falar de contratação. perfeitamente. Eu Precisamos de gente nova. E aí, como é que faz? eu trabalhei, na Mesbla, eu tinha 11 Mesbla, uma empresa de loja de departamentos que existiu, eu tinha 11.000 pessoas no meu time. Primeira coisa que eu tive que fazer foi mandar embora 2.000, tá certo? Alguém me avisou, logo que eu entrei, primeiro me disseram assim: "Ó, você vai ter que mandar embora todos os superintendentes", que eram os caras que reportavam para mim. Depois falaram: "Tem que mandar embora 2.000 pessoas". Aí eu fui ouvir o porquê, os superintendentes, eu falei: "Não vou mandar embora, se vocês quiserem vocês mandam embora antes de eu ser nomeado diretor, depois eu vou fazer o que eu faço com todo mundo que trabalha comigo. Antes de mandar embora o cara que ainda não está bem, eu dou uma chance para ele, tá certo? Por que que eu vou mandar se o ambiente era hostil, se o ambiente era tóxico, esse cara reagindo ao ambiente tóxico, ele pode ser ruim também, tá certo? Então o que que eu faço? Vamos tentar implementar essa cultura, vamos dar um tempo para as pessoas, na verdade o meu tempo, para quem é líder, na Mesbla, 50 gerentes, tá? Depois de 6 meses eu tinha mandado embora 15, tá certo? Mas Depois um comentário aqui, você tinha que mandar embora por questões financeiras ou por questões de melhoria de por questões operação, atendimento? financeiras, por Aham, questões financeiras. Era por tá. questões financeiras. E a loja estava realmente abarrotada de gente, não precisava de tanta gente quanto tinha. Eu levantei Uhum. isso e tal, aí eu defini muito claramente para os gerentes quem eram as pessoas que deveriam ser mandadas embora. Ou seja, peguei o cara ruim, tá? Aproveita para fazer a limpa, né? Porque eu falo que um cara ruim nem precisa ser substituído, porque ele atrapalha tanto o ambiente que só ele sair É. já melhora tudo, tá? Mas aí, vamos pensar no seguinte, então, eh, não pode repor essa galera que saiu. E não pode repor ninguém que você mande embora durante o ano. Falei: "Por quê?" Eles falaram: "Por quê?" Porque, pô, a gente tem que melhorar a nossa produtividade. E aí, durante esse tempo, sabe o que que eu fiz, Vitor? Ensinei os caras quem a gente precisava contratar, tá certo? Falei: "Pô, de quem que a gente precisa aqui?" A gente modelou a partir dos melhores cases que tinha, tá certo? Tinha um cara em Goiânia que ele falava, o cliente chegava e ele falava: "Ô fio", de Goiânia, mas era o case, sabe por quê? Porque lá ele falava a linguagem do público de Goiânia, tá certo? Só que as coisas boas que ele fazia viraram parte do modelo de gente que a gente queria contratar. No final da história, a gente tinha, na época, eu lembro que eram 10 coisas que eu tinha que procurar num cara que viesse trabalhar com a gente, né, para dar a chance para ele de trabalhar conosco, tá certo? Esse filtro da entrada, né, tem até o Tony Hsieh, que era o CEO da Zappos, um lugar maravilhoso de trabalhar nos Estados Unidos, o melhor, na verdade, um dos melhores, e ele falava: "Contrate devagar, demita depressa". E a Nordstrom é uma loja de departamentos dos Estados Unidos que é tida há décadas
como a melhor empresa de atendimento dos Estados Unidos. E eles falam que quem treina o pessoal deles, a base, são os pais deles em casa. E ele acha e contrata e ele treina a parte que os pais não treinaram, que é a parte técnica, que é a mais fácil de todas. Então, essa busca por gente passa por você ter um ambiente na tua empresa que faça com que muita gente queira trabalhar nela, ou seja, ela cria uma reputação de boa empregadora, aí depois com o recurso que vem, que é muita gente, né, porque a empresa quando tem esse teve empresa que durante pandemia não teve nenhum apagão, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Por quê? Porque o cara não quer sair dela. E quando alguém sai, tem uns 15 querendo ocupar o lugar dele, de boa qualidade. Então, a contratação é a coisa mais grave, mais, definitiva depois que você constrói a cultura, para que a cultura aconteça. Quer dizer, eu não posso ter gente diferente da cultura. E a cultura, a gente não ensina. A cultura, a gente pesquisa quem pensa daquela forma, pesquisa quem os pais educaram daquela forma e testa convivendo para ver se funciona. Edmur, falando sobre varejo, de uma forma geral, você falou sobre, essa questão do perfil, das pessoas que de contratação, que são pessoas que os pais educam, né, que a cultura local é importante. Vamos trazer um panorama geral aqui sobre o varejo, quem trabalha no varejo, né. Eu peguei aqui alguns dados da CAGED, do IBGE, ou desculpa, interligado ao Ministério do Trabalho, fala isso dados de 2023, que eram os dados mais recentes que eu consegui buscar, né. 10 milhões de pessoas trabalhando com varejo, eh, isso é um número bastante considerável, né. E tem um dado mais interessante, digamos que seja esse dado fictício, tá, 10 milhões, Tá. porque é difícil, até porque tem muita gente na informalidade também, mas enfim, eu não sou especialista em pesquisa. Não, tá bom. Eh, mulheres, maioria, 52%, homens 48%. E a predominância, segundo os dados, são cargos de atendimento e caixa, né, principalmente, né. É curioso, né, normalmente se deixa mais mulheres na posição de caixa, de supermercado principalmente, até mesmo em varejo, né, onde você tem um vendedor ou a vendedora, mas normalmente é uma mulher, a grande maioria dos casos, fazendo caixa das empresas, né. São majoritariamente jovens, né, até 29 anos, aqui segundo esses dados, 35%. Entre, 30 e 49 anos, 45%. 50 a mais, cerca de 20%, né. A escolaridade, a maioria tem basicamente ensino médio formado, e a remuneração baixa, né, em torno de um salário, 2 salários mínimos, e o cargo de gerência que vai pagar um pouco mais, né, que normalmente é o que puxa a média um pouco mais para cima. Não, você mesmo já falou que o varejo, em geral, não é visto como, um bom empregador, né. E ninguém fala: "Olha, meu sonho é trabalhar com varejo, meu sonho é trabalhar com varejo", pelo menos no Brasil, né, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, e a gente já falou sobre isso, razões históricas, o atendimento e tal. Isso só complica as coisas, né, porque a pessoa ela vai trabalhar no varejo porque ela precisa, porque é a opção que se deu para ela ali, e ao mesmo tempo ela precisa fazer um desempenho. Inclusive porque muitos são, remunerados por bônus, né, então para ganhar mais dinheiro precisa vender mais e acaba sendo estimulada por uma cultura eventualmente que é: "Garanto o teu, farinha pouca, meu pirão primeiro. Dá teu jeito aí de bater tua meta, faça acontecer, seja um empreendedor de si mesmo e vamos embora, hashtag foguetinho não dá ré". Coisas assim, É, que a gente já sabe hashtag que até o hoje CEO que falou que o cara deveria, né. exatamente. Chegar primeiro, se serve primeiro. É um cenário complexo. Ao mesmo tempo, para ainda complicar esse cenário, eu vou dizer o seguinte: por que que eu fiz aquela pergunta sobre por que que eu devo mudar, né, eu, se eu sou empresário? Hã, depende da concorrência, depende da cultura local, né. Se eu estou ganhando dinheiro, se todo mundo tem esse padrão de atendimento, por que que eu vou mudar, né, se é assim? Eu então não preciso mudar. Então passa do seguinte princípio, que se todo mundo é assim, eu vou ser assim também. E eu gosto da sua provocação, que você fala assim: "Gente, não é assim".
pode ser muito melhor e você coloca a luz em alguns excelentes casos, dizendo que quem atende bem, quem é focado em pessoas, ganha muito mais dinheiro. Estamos falando de dinheiro, não estamos falando de humanismo, não Por estamos muito falando mais de tempo, por muito mais é, tempo. exatamente. Sobrevive, porque no varejo, inclusive, a taxa de mortalidade das empresas é altíssima, inclusive de grandes empresas. Só que, né, como você falou, ganha-se mais dinheiro. Você faz inclusive entra no tecido cultural e social da região, porque Sim, você tem um atendimento maravilhoso, com sim. produtos maravilhosos e coisas do tipo. Dito isso, né, eu pintei aqui um cenário, né, para você, digamos, complexo, para estabelecer sobre esse desafio que é trabalhar no varejo, que você tem que lidar com uma mão de obra que não quer trabalhar com varejo, e você precisa contratar gente que quer trabalhar com varejo. E aí é o seguinte, como é que você vai alinhar esse plano pessoal seu, que desenvolver o seu negócio no varejo, com o plano pessoal da pessoa, que é o seguinte: "Eu quero sair o mais rápido desse lugar". Eh, o turnover, né, de varejo é extremamente alto, tá certo? Grande parte desse turnover é porque varejo cansa, cansa, realmente cansa. Se trabalhar em shopping, cansa mais ainda, né. Mas tem a coisa da empresa tratar bem as pessoas, que é super importante. Nós temos falado, olha, eu duvidei do teu número, tá certo, tá 10 milhões, tá. Claro que eu fui pesquisar aqui, porque eu falei: "Não é possível que eu pensasse uma coisa tão errada". E eu pensava uma coisa errada, eu achava que varejo no Brasil eram 30, 40 milhões, mas tudo bem. Eh, a base de quem trabalha em varejo é quem não teve nenhuma outra oportunidade. Então é um cara muito carente, primeiro emprego, mas um primeiro emprego, assim, muito, muito, muito sem noção. Sem noção, tá. O McDonald's, para mim, deveria ganhar uma medalha de honra do governo brasileiro e do mundial, por ter formado tantas pessoas no primeiro emprego do jeito que ele formou. Aí você vai falar certo ou errado? Bom, o turnover do McDonald's é 100% por semestre, certo? Por semestre roda 100%, mas olha quantas pessoas passam 3, 4, 5 meses ali e percebem que tem que ter disciplina, que tem que ter um processo, que tem que ter coisas que ele até então não fazia noção, entendeu? Ele veio de um lugar completamente caótico, né, ele veio de um lugar com muitos problemas, que era a casa dele, onde ele não necessariamente teve o melhor dos exemplos. Aí ele entra num lugar todo quadradinho, e ele aprende a fazer, ele sai do 0 ao 1000, né, de rigorismo, né, fica muito mais rigoroso o que consegue fazer. O que acontece, a gente já falou também sobre gente que vai querer autonomia e tal, é que tem muita gente que, primeiro, não tem vocação de ter autonomia e que precisa muito daquilo, precisa. Por isso, varejo por isso varejo acaba tratando tão mal as pessoas que ele contrata, porque ele contrata gente, estou falando de varejo mais alimentar, supermercado, restaurante e o varejo mais de classe baixa, que paga muito pouco para as pessoas. Então ele acaba pagando muito pouco, porque o cara quase que está preso ali, entendeu? Não é uma escravatura, porque tem remuneração, mas é quase. Se você pegar, ao contrário, lojas de luxo, um cara numa loja de luxo, um vendedor numa loja de luxo, com frequência ganha muito mais que o gerente, tá certo? Porque como é comissão, o cara que vende bem ganha mais que o gerente. E se o cara passar pela fase de varejo simples e aprender a evoluir no varejo, um dia ele pudesse se tornar um vendedor de luxo, ele vai sair de um salário de um salário mínimo, 2 salários mínimos para 15 mil reais, tá? Que é uma coisa vendedor, tá certo? Qualquer vendedor da Louis Vuitton, de qualquer marca dessa de luxo, ganha em torno disso aí, tá? Então, não é que o varejo só paga mal, ele paga mal para as pessoas que entram. E as pessoas que entram, porque elas não têm alternativa, senão elas iam trabalhar em outro lugar, vão lá para o varejo e se submetem àquele maltrato inicial. Quando você tem uma empresa que tem
eu convivi com algumas delas, tá. Nossa Drogaria de Caxias, aí perto do Rio de Janeiro, Nossa Drogaria de Caxias. Terceira geração, agora encontrei um menino da quarta geração, que os caras tratam bem as pessoas como muito pouca gente eu vi tratar. Cara, as pessoas ficam, se formam, evoluem, sabe, são promovidas, e num grande percentual, tá, lógico que o maior percentual não pode, porque a pirâmide normalmente ela é sempre, né, o bico de cima é sempre mais estreito que o lado. Mas tem situações onde o cara, dono, que tem, inteligência, em atendimento, na cabeça, pensa em gente, trata bem as pessoas, e esse cara consegue fazer o cara não sair em 6 meses, não sair em 1 ano, talvez fique 3, 4 anos trabalhando para a empresa. E você tem lojas, Grupo Matos, que é franquia do Boticário em Belo Horizonte, perdão, falei bobagem, Cuiabá. Os caras têm 20 anos de varejo, 20 anos. Trabalham com uma marca bacana, são bem tratados e ficam trabalhando consultora de varejo de loja, tá, Vitor? 20 anos. Ou seja, a realidade, a curto, a grosso modo, é muito ruim, porém, se a gente olhar as oportunidades que quem faz transformação de atendimento gera, a coisa muda muito, né? Porque esse grupo Matos aí, eu nunca tinha tido relação com eles. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, se eles tivessem sido meu cliente, talvez eles não fizessem tão bem as coisas que eles fazem, tá certo? Eles são muito bons. E tudo porque a consciência da base do C-Level, na verdade ali foi o fundador, é muito maravilhosa. E garanto para você, mais focada em gente do que a própria franquia que eles representam. É interessante. Essas reflexões, elas são necessárias, porque a gente precisa entender que, como disse, né, não só é curioso que eu for olha, não sei se você vai concordar, muita gente não quer trabalhar com varejo, pelo simples fato de fazer atendimento ao público é, assim, né, não quero lidar com gente, isso é cada vez mais comum você escutar. E a Trabalhar outra sábado, coisa trabalhar não sábado e trabalhar domingo, sábado, uma escala mais pesada, enfim, tem que ser presencial mesmo, de fato, ficar em pé, se movimentar, ir para cima, para baixo, andar, fazer uma série de coisas. E muita gente também não quer investir no varejo, ou quer investir no varejo, que é o famoso fazer omelete sem quebrar os ovos, né. "Ah, eu sim. vou fazer um negocinho aqui, no varejo e tal", aí para quê? Muitas vezes, no final das contas, a pessoa ela quer para ter quase um templo de si mesmo, né. Ela quer chegar lá para ter a loja, mostrar para os amigos: "Olha só que legal a minha lojinha ali". Passa lá para você ver e tal. E aí trata mal as pessoas, aí a pessoa chega lá e fala é mal atendida, fala: "Pô, mas você tá entendendo mal o meu amigo, não sei quem, tal", mas trata mal. Mas no final das contas acaba sendo outras são bem intencionadas, são pessoas que, de repente receberam uma rescisão, uma aposentadoria, investem numa franquia. Aí parênteses, vai ter a feira de franquias aqui, daqui a 2 semanas no Rio de Janeiro, em setembro agora. Então, né, aquela exposição, várias marcas querendo vender aqui o sonho de você ser empreendedor, Vender o ter um templo negócio delas para próprio. alguém, né. Vender o É, templo do dono delas para alguém que tenha. exatamente. Então, tem muita isso eu acho que é um capítulo à parte, a gente já falou sobre isso, e eu acho que vale a gente falar depois, novamente. Então, todo esse cenário, ele é bastante complexo, especialmente aqui no Brasil, pela questão da cultura do atendimento que a gente fala. E aí eu trago uma coisa, você quer ver? A gente acabou de se encerrar aqui, está se encerrando o verão da América do hemisfério norte. Lá nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, você tem a cultura de trabalho de verão, né, eh, que é um trabalho temporário. E o trabalho temporário mais comum entre os jovens universitários, os jovens de milionários, é o varejo. É como se fosse uma iniciação da vida Sim, adulta. sim, Você vai lá e vai trabalhar de atendente num café, num restaurante, alguma coisa assim, vai ganhar uma graninha e beleza, tá legal. E não é só aceito, como é bem visto, do tipo, os sim. pais falam: "Olha, meu filho", eu vi um milionário aí, podcaster famoso,
O filho dele foi trabalhar num restaurante lá no drive-thru, ele tirou foto, uma selfie com o filho sim. trabalhando, todo orgulhoso, entendeu? Ah, porque não precisa daquilo, mas tá lá fazendo uma iniciação da vida adulta. Para um brasileiro, eu acho que a gente pode generalizar. Não é muito, né, satisfatório um milionário, por exemplo, ou alguém da classe média, chegar e falar: "Ó, vi teu filho trabalhando ali na loja ali do shopping, Ai, que no vergonha. verão", Ai, que vergonha. né. É, não é isso, Ó, entendeu. eu quando eu trabalhei numa cadeia de lojas, a gente inaugurou uma cadeia de lojas na Mesbla, que era a Next, Sim. roupa jovem. Sabe Uhum. quem trabalhava na Next comigo? Hum. Bom, todas as amigas da Andréa de Botton, que era dona da Mesbla. A Uhum. gente conseguiu fazer isso que você falou, era o point de alguém que precisava ter um primeiro impulso, assim, de independência, trabalhar. A gente conseguiu montar um time que tinha muita gente, claro que influenciada pela Andréia, né, que ela trabalhava na Next também, ela trabalhava comigo, e ela chamava as pessoas: "Nossa, mas a Next tem uma cultura linda e tal, não sei o quê". Cara, e trabalhava muita gente muito fera, orgulhosa, orgulhosa e bacana. Em Eu loja acho de que isso ainda departamentos existe em em loja de algumas, não departamento não loja de não em loja departamento de departamentos, não nunca, não nunca. aconteceu. Mas loja, assim, umas lojas mais, eh, Cool, não quero cool. umas as farmetes, né, ou as Sim, não sim. sei se as lojas mais mixed, algumas coisas assim, mas lojas eu tô Não, falando de moda. as farmetes, você sabe que as farmetes, quando Mudou o a perfil. gente mudou, mas É, realmente era isso, a farmete era era uma mulher isso. que só que no o americano parece que ele quer botar o filho para fora de casa logo, então esse primeiro trabalho, jardinagem, né, e trabalhar num Isso. lugar, é quase que um estágio da evolução do americano, né, tem todos eles passam por esse estágio e, assim, com o maior orgulho, porque é um passo fora do ninho, né, que é o Mas primeiro você sabe passo que é fora do curioso, ninho. Edmur? Você sabe que é curioso, Edmur? Tem uma coisa que eu realmente eu não vou ser hipócrita, eu não gostaria de precisar trabalhar, num atendimento em geral. Eu sendo bem franco contigo, por quê? Porque depende da liderança que eu estiver Claro, lidando, né. Eu acho que esse que é o ponto. Eu acho que eu falei a coisa de forma atropelada aqui, porque eu conheço em geral as lideranças, de muitas lideranças de varejo, e infelizmente eu não tive a oportunidade de pegar boas lideranças, assim, né, de falar: "Olha, não, legal, você tem autonomia, você quer você escutar". teve esse dedo podre, né. Eu Foi um tive, dedo podre aí, né, eu falo eu que você é tive. um dedo podre, a gente escolhe É, nossa, isso eu e aí dá tive, na raiva. verdade, esse dedo podre apontou pra mim também, e ele pode falar a mesma coisa de mim de repente, mas eu, pelo É, menos nos meus valores eu, assim, em relação a quem privilegia mais resultado, tal, umas coisas assim, não, eu eu acho eu não que acho que nem mais resultado, é só resultado. Para mim não é o é, mais resultado, mas resultado eu também quero, né, e a gente fala é. isso aí. Mas, assim, é curioso porque o que que eu ia dizer da classe média, brasileira, classe rica brasileira, principalmente a média. Você não trabalhava em atendimento aqui. Mas teve uma época que era uma febre, o tal do work experience, que você ia para os Estados Unidos Trabalhar, trabalhar no atendimento em lanchonete, isso. trabalhar em estação de esqui ou coisas do tipo. Você recebia menos do que os americanos lá, recebia em dólar, ficava todo feliz, gastava todo o dinheiro lá, deixava o dinheiro na economia local e voltava dizendo que fez um intercâmbio, entendeu? É, e foi me É, provavelmente deve ter sido o melhor intercâmbio que o cara poderia ter feito, né, porque foi, eu foi. eu eu tenho sempre a tese, isso aí vamos pegar, né, customer centrism. O Uhum. que que é customer centrism? A empresa tem que estar perto da onde o negócio acontece, lá na ponta. Quem é o cara que mais conhece a ponta de uma empresa? É o vendedor. Eu, pelo fato de eu ter trabalhado em vendas na Johnson& Johnson, antes de ir para marketing, eu tinha uma visão sobre marketing 200 vezes melhor do que o cara que foi só gerente de produto, tá certo? Que não tinha ido a campo, tá. Cara, eu cansei de Natal na Mel servir bandeja de água para a fila que estava grande, filafobia a gente chamava, e na loja da minha mulher, que uma não era minha, e na loja da minha mulher, sempre que eu podia, eu ajudava, né, mas fazendo coisas muito ridículas, assim. Mas é tão bom quando você percebe
que você está fazendo bem para alguém, cara, o Ah, atendimento tem essa lógico, quando eu tenho um dono que é canalha, quase que ele anula esse efeito, mas as pessoas, elas a grande maioria das pessoas, né, agradece muito quando é bem atendida. E isso é uma coisa que eu sempre falo, né, o cliente, ele tá doido para elogiar, só que ele não encontra oportunidade. A empresa que dá a oportunidade dele elogiar, vira viral, porque é tão raro acontecer, que aí todo mundo vai lá e fala bem daquele negócio. eu não vou falar o nome de uma das empresas que eu trabalhei de varejo, mas você sabe, mas pelo menos talvez as pessoas saibam, eu já tenha falado aqui, mas eu não vou falar hoje. Mas faz bastante tempo, faz 20 anos. Na época eu trabalhava num escritório principal, mas na época, de grandes eventos como Natal, Dia das Crianças, mas principalmente Natal, eles estimulavam que o pessoal de back office fosse para as lojas, e Claro, você ia para as lojas. Para fazer o quê? Nada. Era só para dizer que estava na loja, era uma sei. hipocrisia, até porque a gente não recebia preparo nenhum para estar na loja. E aí o que que o pessoal falava: "Olha, então faz o seguinte, um dos lugares bons para ficar, fica puxando fila, porque tinha muita fila, e de fato tinha, e eram muitos caixas, e você ficava na ponta da ponta da fila, puxando fila as pessoas, porque as pessoas estão distraídas, e você tem que avisar. E eu que era alto, então, já via que o caixa estava Você livre era um e totem, né. ficava. Era um totem. Então eu ficava lá chamando as pessoas com toda educação, sorriso, o máximo que eu podia genuinamente, tentando É. ajudar as pessoas, porque fila realmente é um negócio, complicado. E aí eu lembro. É sempre minha esposa que fala, né, fala assim: "Porra, as senhorinhas te amam, é impressionante que você tem um carisma com as senhoras", porque chega assim, vai passar uma senhora e fala: "Menino, quando você chegou aqui, essa fila andou que foi uma beleza, ficou É, rapidinho", você tá é lindo essas isso. coisas assim, bacana, entendeu, Não, você e até ficar essa fica história de ego eu não tinha pensado não, mas o lado generoso da gente se fica muito feliz. é bacana, lidar com pessoas é legal. Na verdade, o que eu mais gosto de fazer, em geral, é lidar com pessoas legais, Sim, obviamente. sim, Vai ter que vírgula, encarar umas vírgula malas que de vez em mereçam. quando. Não, É, lidar com pessoas, vírgula, que mereçam, né, quer dizer, eu é. Vai ter que lidar com umas malas, vai aparecer esteira de aeroporto, você vai ver mala passando em alguns momentos, esse que tudo bem, ok. Mas, isso faz parte, né. Eu acho que existe uma grande uma reflexão sobre transformação de atendimento e transformação de vida, que talvez uma boa transformação de atendimento passe por uma transformação de vida. E essa transformação de vida, ela venha também alinhada com uma transformação cultural. Eu fiz trouxe toda essa provocação aqui de valores, de Estados Unidos, Europa, Brasil, a nossa cultura, etcétera, porque talvez tenha que partir desse reconhecimento que: "Opa, tem alguma coisa aqui que eu preciso fazer diferente. Tem alguma coisa aqui que não está legal, seja na minha vida ou no meu negócio". E pode até estar legal, tá mas ok, dá para melhorar. muito, e melhorar, e que pode ser um melhorar que vai melhorar a minha vida e melhorar principalmente, de novo, gente, a gente tá falando de bondade aqui, não estamos falando de, boa ação, de voluntarismo, estamos falando de dinheiro, din-din, conta corrente entrando, fluxo de caixa. Melhora muito, porque Muito. as pessoas voltam alegres, felizes, indicam para os outros. E a boa notícia é que há ferramentas para fazer isso, não é? Há um método para você fazer com que as pessoas, elas atendam melhor. A Agora melhor tem uma e pegadinha, né, Edmur, vai, manda, manda. tem uma pegadinha. Não é uma coisa que vai goela abaixo. Não, E é um método que não é do tipo, você contrata um personal e o não, personal vai entregar para você uma planilha de treinamentos que ele vai fazer. Não, quem tem que fazer isso é a própria pessoa, sim. porque senão não melhora, é a liderança em conjunto. E aí esse método, ele também, ele talvez seja doloroso no começo, Edmur. Doloroso porque pode ser, diferente do que a pessoa sempre fez. Sim, Escutar, sim, né, se ouvir e se ouvir também. sim. Então, eu tô colocando algumas coisas aqui na mesa para passar a bola para você e falar o seguinte: Edmur,
É isso mesmo, é complexo, é doloroso, mas no final só no começo, doloroso acho que a gente tá não, acho que doloroso é o sentido seguinte, é dolorido, não é doloroso, tem uma Algumas diferença. realidades que você descobre com o método Aham, são dolorosas, mas a são maioria das dolorosos. coisas que o método tem é só trocar o trabalho. Você passa o dia inteiro sem cuidar das pessoas. Quando a gente coloca a inteligência de atendimento na empresa que a gente atua, o cara é obrigado a tirar do tempo dele 1 hora por dia, líder, né, 1 hora por dia para cuidar das pessoas. Aí tem gente que fala para mim assim: "Não dá tempo". Eu falei: "Então não vamos fazer o trabalho". Porque, imagina, o cara ele acha que o líder dele não tem tempo para cuidar de pessoas, tá. Então, 2 coisas para eu te falar, eu esse negócio de vida aí é que a gente já está muito alinhado, então ficou legal. A semana passada, eu falei: "Cara, eu vou usar um livro, vou escrever um livro, mas não vou escrever um livro para falar de transformação de atendimento, vou escrever um livro para falar como é que transformação de atendimento melhora a tua vida". Olha que coisa, cara. E eu fiquei pensando nas ferramentas que a gente usa, todas elas são para a vida. Todas elas são para o relacionamento, então vale na empresa e vale na vida. Se melhora relacionamento. E uma vez eu tenho um amigo meu, que eu não vou mencionar o nome, mas ele era da Magia do Mar de Vitória, e a gente tem uma ferramenta que chama Gosto ou Não Gosto. Chegar para a tua equipe e perguntar o que que você gosta da empresa e o que que você não gosta da empresa. E de muro, eu descobri que eu sou um carrasco. Mas eu falei: "Mas como assim?". Não, eu perguntei para os caras o que que eles achavam de mim, e eles falaram. Eu convenci tanto eles que era importante eles falarem, que eles falaram: "Mas eu sou um carrasco, eu tenho que melhorar muito". Aí conversei com a minha mulher em casa, ela falou: "Aham, aham, é, carrasco, não é um carrasco, né". Cara, foi uma das coisas mais marcantes na minha vida. E o doído é isso, né, porque às vezes você não tem consciência de como você atua com alguém que você não tem a obrigação de tratar bem, tá certo? Porque você tem a obrigação de tratar bem quem? Teu sócio, teu chefe, tá certo? Ou talvez o cliente. Mas quando você percebe que você trata mal uma pessoa, que às vezes é até mais humilde, né? Então, aí é terrível, cara. Então, eu já fiz algumas besteiras na minha vida de ter sido grosseiro com pessoas que eu não deveria ter sido grosseiro. A última, eu lembro até hoje, eu fiz uma besteira enorme, cara, é muito ruim. A hora que eu É. percebi, a pessoa se afastou, eu fui puxar a pessoa e primeira coisa que eu fiz foi: "Eu tenho certeza que eu fiz alguma besteira contigo. Tenho certeza, porque você sumiu". Aí ela me falou, eu falei: "Agora eu quero o seguinte, que você me desculpe pelo que eu fiz". Tá certo? Os cara porque não é, o meu normal, eu cometi eu fiz o que eu fiz com você, sim, mas não é a minha atuação normal, principalmente com você, que era uma pessoa que eu adorava, e eu fui sincericida com ela, na frente de pessoas, e eu não deveria ter sido, entendeu? Cara, é muito ruim. Então, quando você percebe que você tem que ouvir melhor, você tem que agir em cima das coisas que você ouviu, que você tem que dar autonomia, você melhora a tua atuação com teus filhos, você melhora a tua atuação com a tua mulher, com o teu marido, entendeu? E realmente, transformação de atendimento, como atendimento é uma coisa tão singela, né, que é fazer bem para o outro, ela ajuda na vida, muito. Não há possibilidade de fazer transformação de atendimento numa pessoa, mas que ela evolui muito no modo de pensar, evolui. E os caras malas que você falou, né, eu acredito que nem terapia muda os caras, é reencarnação. Tem cara que não vai ser nessa vida que ele vai fazer atendimento bom, porque ele não se convence de que aquilo vai ajudar a ele e a quem convive com ele. Antes da gente começar a nossa gravação hoje, eu vou deixar minha mensagem aqui final, papo de coach, né, coach motivacional. Antes da nossa gravação começar, a gente estava falando sobre, vida, saúde, você falando que tá há 4 nunca tinha feito academia, musculação, tá fazendo há 4 meses e tá se sentindo muito bem, tá se sentindo muito melhor. Eu, em contrapartida, sempre fui do esporte, da atividade física e tô há muito tempo parado, nunca estive tão mal. E esse começo e recomeço, essa transformação,
ela não dói, ela é dolorida. Eu acho que tem uma diferença, porque essa questão do dolorido, ele tem a ver com a transformação e com a dor. Quando você começa a malhar ou quando você recomeça a fazer uma atividade física, tudo dói, tudo é Você dói dolorido. até músculo que você não sabia que você tinha, né. Essa velha história. E tem até, frases de camisa de corrida que o pessoal gosta de usar, que, por exemplo, que é: "A dor é a fraqueza deixando seu corpo". Aí o pessoal adora isso, "Vamos sofrer, vamos lá, é isso mesmo, tem que doer e tal". Não precisa ser assim, mas quando você porque assim, o dolorido, ele é tolerável, a dor não, entendeu? A dor, se alguém chega, dá um soco na tua cara, é diferente do dolorido de uma atividade física. Entendeu? É diferente. É cansativo e eu posso dizer que, assim, tem vários tipos, né, vários graus, mas é diferente de uma dor, inclusive uma dor emocional, né, que bota você pra baixo. Então, a gente tenta ao tempo todo hoje, não se ouvir ou não ouvir os outros, né. A gente tenta criar as nossas próprias bolhas e nunca foi tão fácil criar uma bolha em torno de nós mesmos e eliminar todos os obstáculos, todos os concorrentes, para a gente ser nós senhores de nós mesmos, né, então, cada vez até no consumo, o consumo ele é um reflexo disso. O transporte coletivo, ele é cada vez, menos necessário, né, você pega aplicativos, você vai viajar, você tem as salas VIPs, você que ficam menos gente, você se você tiver dinheiro, você vai numa classe mais executiva, se não tiver, você vai lá na cadeira elétrica, como a gente sempre brinca, e por aí vai. Então, e aí por isso que se foca muito, eu acho, Edmur, no resultado financeiro único, exclusivamente, custe o que custar. Custe o que custar. Para quê? Para você se colocar numa bolha e falar: "Eu sou o senhor de mim mesmo, aturem-me ou não". E isso, infelizmente, com a internet tem ganhado um volume de adeptos, eu diria isso. Então, o que a gente fala, prega aqui, Edmur, para concluir, eu vou passar a bola para você para a gente fechar, olha, sim, mas isso aí é de curto prazo. Faz bem para você e pode ter certeza, no médio e longo prazo, não vai fazer bem para sua alma, não vai fazer bem para sua vida. Se você que não quiser escutar um cara pobretão hoje, que eu não sou milionário, bilionário, então você vai encontrar gente bilionária, milionária que vai falar a mesma coisa que eu, só que infelizmente não vai ganhar tanto destaque. É Ou eles isso vão mesmo. falar assim: "Ah, você tá falando agora isso porque agora você ganhou muito dinheiro, mas antes você não era assim". E vou te falar, as pessoas que ganharam muito dinheiro sendo legais, elas são tão legais que não estão nem aí pra aparecer. Elas estão na delas lá, cuidando da vida delas, É isso mesmo, viajando, é isso curtindo a mesmo. família, não estão nem aí pra aparecer. Elas não precisam de ego alimentado pra ficar, sabe, de claque, batendo palma pra si mesma e promovendo seus negócios. Elas estão curtindo a vida como se não houvesse amanhã, É, entendeu? Então, Edmuro, eu faço esse wrap up aqui, como dizem os os gringos, gringos. pra gente falar que, sim, transformar atendimento e transformar vidas vale a pena, tem método, dá resultado e faz todo mundo ficar bem consigo mesmo e com a comunidade, Sim, correto? maravilhoso. E é isso aí, é a essência do que a gente faz, e você descreveu muito bem, porque eu falo que é é um pouco dolorido e muito trabalhoso, né, porque você tem que dedicar horas para fazer isso acontecer, e normalmente as pessoas não acham que cuidar de gente é trabalho, elas acham que trabalho é ficar atrás do computador. Eu só queria frisar que eu vou te dizer por que que eu fui fazer academia. E aí vem a característica mais importante, a coisa mais importante que a gente tem que fazer na hora de construir uma transformação de atendimento. Minha mulher, ela teve muito problema, aliás, dia 4, ela descobriu, dia 4 de setembro do ano passado, ela descobriu que ela estava com um tumor de mama, e agora ela vai fazer, olha, ela vai fazer, mamografia dia 4 de setembro, olha que loucura, sem querer, 4 de setembro. E ela acabou o problema dela, foi para malhar. Segunda, terça, perdão, segunda, quarta e quinta, aí inventou de fazer uma ioga na quinta, na não, segunda, quarta e sexta, ioga na quinta. Eu olhava aquilo e falava: "Que vergonha". Aí chegou uma hora, o exemplo dela foi tão forte
E ela falou: "Vai, tenta o Fábio, tenta o Fábio, tenta o Fábio", e eu resistindo, né. Hoje, meu despertador toca 8h20, 8h30 eu levanto, tomo minhas coisas, ponho minha roupa, vou para academia. O Fábio, que é o japonês, a quinta-feira ele quase me matou, hoje ele quase me matou, mas eu falo assim: "Como é bom você fazer uma coisa que faz bem pra gente". E pode ter certeza que cuidar de atendimento, ser bom para quem convive com você, é muito melhor para a gente do que para o outro. É só você experimentar. Experimenta, a gente ajuda você. Na hora que você quiser, eh, conversar com a gente, entrar no site, dar uma olhada no que acontece, e nós estamos montando alguns cursos aí que vai demorar um pouco para sair, mas, foi muito bom a gente ter abordado isso aqui hoje, porque isso aqui vai até servir de base, eu não tinha pensado nisso, né, Vitor, mas vai servir de base para o que a gente quer fazer. Fechando o episódio com uma outra frase motivacional, Edmur falou, sobre dores, e tal, Edmur, você sabe qual é a melhor parte da academia, do treino, do treinamento, você sabe qual é a melhor parte? Não, É é quando depois. termina. É, quando é depois, é claro, Exatamente. é claro. Não, eu Porque dá aquela sensação de dever dever cumprido, todo mundo cumprido. e você fala: "Nossa, que maravilha", ninguém adora malhar É, exatamente. Quer dizer, depois de um tempo, você até se acostuma, é legal, é divertido, mas quando termina, aquela sensação principalmente uma corrida, uma atividade física intensa, toda a química liberada no seu corpo, tal, é a melhor coisa que tem. é verdade. Então, é a mesma coisa Um um processo desse. processo desse, entendeu. No começo, assim, quando Ah, você o começa a colher duro os resultados, e demora meses, né, 3 não, o meses, duro é que esse pelo processo menos. aqui não termina, né, ele tem fases que terminam, mas ele nunca termina. Não, mas assim como a vida saudável, você tem que manter constantemente, algo, o tempo todo ali, e é uma transformação cultural, de mentalidade, ou mindset, como dizem os coaches. Mas eu não quero transformar esse podcast de um podcast Uma motivacional, muito pregação, né. menos um não, isso é uma brincadeira só que a gente está fazendo, mas serve para todo mundo entender o que a gente está falando. Porque a linguagem, no final das contas, acaba sendo muito atual, e a ideia é essa. Fechamos, Edmur? Hoje com pouca ironia, mas com muito prazer de contar essa história para todo mundo, e acho que todo mundo pode tirar um proveito disso que a gente falou aqui. E acabou, né, a melhor parte é quando acaba, acabou. É isso. Um abraço a todos.